Manancial, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, amado telespectador. Estamos com muito prazer iniciando mais um programa Manancial nesta oportunidade tão especial e também memorável que Deus tem preparado para nós estarmos aqui ao longo da programação nos seus 4 blocos, meditando sobre as Escrituras Sagradas. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Quero chamar a sua atenção e convidar-te para então fazermos juntos a leitura da Palavra de Deus. Salmo de número 42, livro dos Salmos, Salmo de número 42, verso 1, verso 2, nos diz assim a Escritura Sagrada: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Verso 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Apenas esses 2 versos deste salmo tão lindo que expressa o autor desta escritura sagrada, o seu sentimento em relação ao seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. E baseado aqui nesta palavra bíblica, nós queremos estabelecer como nosso tema do programa de hoje a primeira parte, a frase inicial deste verso de número 2. A minha alma tem sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus? Você deseja aproximar-se de Deus? Quando nós sentimos este desejo, esta necessidade, nós então nos aplicamos em nos aproximarmos de Deus. Nós nos aplicamos a isto. O salmista, no verso de número 1 e 2, no capítulo, enfim, deste capítulo 42, o autor do salmo é um dos filhos de Coré. Quem eram os filhos de Coré? Aqueles que assumiram a responsabilidade, receberam, obviamente, a missão e a função no exercício religioso em Israel de exercer o papel da ministração do louvor. Eles eram os levitas, eles eram os cantores, aqueles que exerciam esta função, este papel tão extraordinário e importante de enlevar as pessoas, conduzir as pessoas no ministério da música, no ministério do cântico diante de Deus. Eles lideravam os cânticos espirituais na casa de Deus, no culto a Deus, durante todo o período em que as pessoas se aproximavam do santuário para cultuar a Deus. Aqui no cabeçalho deste salmo está escrito: masquil para o músico mor entre os filhos de Coré. Portanto, um dos filhos de Coré foi o autor deste salmo, foi quem compilou este salmo. E ele, quando escreve este salmo, ele está manifestando o sentimento da sua alma concernente a estar diante de Deus, exercendo esse papel e ministério de adoração, de culto, de louvor a Deus. Obviamente, o contexto histórico se trata de um momento em que ele era privado desta realidade da qual a sua vida fazia parte, da qual o seu ministério estava
o ministério que ele havia recebido da parte de Deus. Ele foi impedido de exercer tal obra, tal ministério. E agora, trazendo à lembrança os momentos agradáveis, de alegria, momentos prazerosos para ele, quando ele, na verdade, desenvolvia o seu papel, a sua missão, o seu ministério de adorador, de levita, aquele que liderava as pessoas no culto, no louvor a Deus. Agora, uma vez que isso lhe fora tirado, ele estava privado desta condição de, para ele, honra, de exaltação, condição gloriosa, não é? Uma vez que havia recebido isso da parte de Deus, então, sendo isto dele privado, tirado, ele era impedido de fazer isso, então agora ele expressa, na verdade, qual era o sentimento da sua alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí a segunda parte ele diz: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando será que isso novamente poderá acontecer? Quando novamente eu terei esta oportunidade novamente de me apresentar diante de Deus para novamente adorá-lo, para novamente dessedentar a minha alma, não é? Derramar a minha alma na presença de Deus? Este é um questionamento, amado telespectador, que chama a nossa atenção, Por certo, talvez você que me assiste consiga compreender o que o salmista está aqui externando através da sua palavra, através da sua fala, escrevendo, compilando este salmo. Não é? Quantas pessoas já se aproximaram do santuário de Deus em adoração plena, em adoração total, inteira, diante do Senhor, no santuário, na casa de Deus, e por uma razão ou outra deixaram de realizar este ministério, esta atitude e ação que manifesta o seu culto a Deus, por alguma razão ou por outra. Talvez um desânimo tomou conta, talvez uma situação foi muito forte e te impediu de continuar na sua jornada de fé. Mas certamente toda a pessoa que já teve uma experiência de encontro com Deus, de vida com Deus, experimentação da graça de Deus, da visitação do Espírito de Deus, e por alguma razão hoje não estão mais na casa de Deus, nos caminhos do Senhor, se apresentando no santuário como o salmista, certamente sentem saudade, sentem o prazer, não é? A ausência do prazer que viveram outrora diante do Senhor, tendo a mesma experiência do salmista. O que na realidade o salmista estava vivenciando foi um momento em que houve da parte de Deus um tratamento com a nação de Israel. A Bíblia, ela amplamente nos fala um momento em que a nação de Israel se apostata da presença de Deus e numa ação de tratamento da parte do Altíssimo para com o seu povo, ele permite então que Nabucodonosor invada Israel, invada Jerusalém, ele destrói o templo, saqueia o templo, o santuário, profana o santuário, destrói a cidade se torna em ruínas e os israelitas e os judeus são levados para o cativeiro babilônico, são levados cativos como escravos, né, subjugados pelas forças de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, aquele homem implacável para com a nação, mas obviamente nas entrelinhas, nos bastidores, numa mensagem subliminar, percebe-se então que foi uma ação de Deus. Através de profetas do Velho Testamento, Deus então faz menção que haveria então de permitir este acontecimento, não é? Para que houvesse um tratamento para com a nação de Israel. E eles ficam cativos pelo período lá de 70 anos. Deus estabelece o período, Deus estabelece o tempo de tratamento, o tempo em que eles seriam trabalhados,
duramente para que pudessem compreender, na verdade, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser honrado em todo o tempo na vida de relacionamento, de chamado, de uma vocação da parte de Deus para com os homens. E eles então compreendem isso. E no meio deste caos, desta escola de tratamento da parte de Deus para com o seu povo, aqui então se manifesta o salmista, um dos filhos de Coré, ao escrever, não é? Ao descrever a sua vida, o seu sentimento, o seu coração com relação à sua liberdade de culto a Deus. Estando ele no cativeiro, ele começa a trazer na sua memória, a trazer na sua lembrança as experiências alegres, prazerosas que ele vivia anteriormente, quando tinha plena liberdade para cultuar a Deus. Veja o verso de número 4 deste salmo. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Esta era uma prática habitual entre os israelitas. Subir à casa de Deus em multidão, em festa, em ações de graças, diz o texto, voz de alegria e louvor. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, eles se reuniam, trilhavam as ruas da cidade, percorriam determinado trecho das ruas da cidade em ação de graças, em atitude de festa, em manifestação de alegria, louvando a Deus, até chegar ao santuário. E ali no santuário, eles então faziam as suas ofertas diante de Deus, ofereciam lá as suas manifestações de ações de graças por todo o benefício, por toda a bondade manifesta de Deus a favor de suas vidas. Nós vamos para um primeiro intervalo e, na sequência, prosseguiremos aqui com a programação Manancial. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Uma boa bicicleta pode mudar a sua vida, por isso não perca tempo. A bike ideal indicada para você está na Alex Ribeiro Bikes, a mais completa loja de Ponta Grossa e região que conta com oficina especializada. Bom atendimento, garantia, preços e qualidade de serviços e produtos têm endereço certo. Trabalhamos com as melhores marcas, Specialized, Scott e Cannondale e mais. A única da região com o serviço Shimano Service Center. Ah, e ainda trabalhamos com uma linha de corrida com tênis e roupas da marca 361. Venha conhecer! Na rua Joaquim de Paula Xavier, número 340, na Vila Estrela. Televendas Produto Specialized pelo telefone 3323-5363. Também atendimento pelo WhatsApp 99988-4050. Compre também pelo site alexribeirobikes.com.br e siga as nossas redes sociais. Alex Ribeiro Bikes. Bora pedalar?
Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express, oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Já notou como o sinal pode fazer toda a diferença? Entre a alegria e a tristeza, entre a euforia e a decepção, e até entre a necessidade de ir mais rápido e o respeito pelo sinal de reduzir. É por isso que as pessoas que trabalham com sinalização são tão importantes. Elas nos guiam, nos protegem e até salvam vidas. Sendo assim, já sabe, né? Ao avistar um bandeirinha na pista, diminua a velocidade e redobre a atenção. Uma campanha CCR Rodonorte. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. Estamos de volta com o programa Manancial desta oportunidade. É um prazer imenso poder estar aqui todas as sextas-feiras, todas as semanas, compartilhando com você esta preciosa palavra, palavra eterna de Deus, palavra de salvação para os homens, palavra de direção espiritual. A Bíblia, ela é um manual de regra, prática e fé de todo cristão, de todo aquele que se importa em alimentar uma vida, em nutrir uma vida de relacionamento com o Criador do universo, com o Senhor dos céus e da terra. Deus está interessado em manter com os homens um relacionamento de comunhão. O homem foi criado originalmente, o homem foi criado livre de qualquer mácula e mancha do pecado. E Deus estabeleceu o homem para que pudesse com ele interagir. O desejo de Deus é que o homem busque a ele constantemente, permanentemente. Porque o homem é a criatura dependente do agir de Deus, do trabalhar de Deus, da manifestação gloriosa do poder de Deus. E o Altíssimo se revela por meio das Escrituras. Ele mostra o seu caráter através das Escrituras. Ele mostra a sua boa vontade para com os homens através das Escrituras. O Criador do universo se revela na sua personalidade através das Escrituras. O Senhor Jesus, escrevendo no Evangelho de João, ele fala-nos lá no capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. O Emanuel, Deus conosco, Senhor Jesus, ele quer ser conhecido, buscado, para que o homem, ao conhecê-lo, possa, de maneira sábia e com entendimento, relacionar-se com Deus, com o seu Criador. Então, semanalmente, estar aqui compartilhando com você a porção preciosa da palavra, ao meu coração, isto é prazeroso, é uma alegria, realmente imensa alegria poder estar aqui falando a você, comunicando a você essa preciosa palavra de Deus. O nosso tema hoje é A Minha Alma Tem Sede de Deus. E nós estamos aqui hoje fundamentados nas Escrituras Sagradas de autoria de um dos filhos de Coré, uma pessoa que serviu a Deus, que viveu a realidade de relacionar-se com Deus no Velho Testamento, na configuração da aliança antiga, da antiga aliança. E
A passagem bíblica é Salmo de número 42, verso 1 e verso 2. Obviamente que todo o Salmo, que são 11 versículos, o salmista está exteriorizando um sentimento. E o sentimento que ele agora sente e transparece através das suas palavras é exatamente esta: a minha alma, e é exatamente este: a minha alma tem sede de Deus. Por que ele estava dizendo a minha alma tem sede de Deus? Obviamente, se ele estava dizendo a minha alma tem sede de Deus, é porque ele estava sendo privado de uma vida de relacionamento com Deus. Isto lhe fora tirado. Relacionar-se com Deus, beber da fonte da água da vida, que é Deus, lhe foi isso proibido, privado. Ele estava agora ausente desta prática, deste viver que para ele era algo comum. Ele estava agora numa condição de cativo, de escravo, subjugado. Ele fora tirado da sua terra natal, ele fora tirado da sua pátria, que era Jerusalém, Israel. Eu já mencionei no bloco anterior. Israel foi invadida por Nabucodonosor. A cidade de Jerusalém foi destruída, tornou-se um grande amontoado de ruínas. O templo lá construído por Salomão foi destruído totalmente, profanado. E agora os utensílios foram levados para a Babilônia. Os judeus foram levados cativos. E ele, vivendo esta condição de privação, de proibição, de impedimento, obviamente de culto a Deus, não é? O templo foi destruído lá em Babilônia, não tinha templo, não tinha santuário, ele estava em terra estranha. Eram os judeus, nesta ocasião, peregrinos, vivendo em Babilônia. E lá em Babilônia, ele então expressa o sentimento do seu coração. E ele diz no verso de número 5, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O salmista, quando ele está a dizer, por que estás abatido, ó minha alma? Ele está revelando o sentimento que está tomando conta do seu coração. O sentimento que é predominante na sua vida, na sua mente, no seu entendimento, na sua valoração de conduta, de vida. Ele era agora regrado lá em cativeiro, lá em Babilônia, ele era guiado, ele era movido por um sentimento de abatimento, um sentimento de tristeza, porque ele estava desterrado, ele estava longe da sua habitação, longe da sua terra natal. Estar ausente da sua terra natal lhe causava este abatimento, esta tristeza, este sentimento. Verdadeiramente, todas as pessoas que uma vez, em algum momento da sua vida, experimentaram Deus, experimentaram a alegria de viver em comunhão com Deus, de experimentarem o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e agora, por alguma razão, por alguma ação maligna, por alguma ação que os levaram a esfriar na sua vida cristã, na sua vida espiritual, desmotivados agora, sem forças para retornar, o sentimento que toma conta do seu coração, de fato, é um sentimento de tristeza, de abatimento, de ausência de força, de ausência de motivação, porque o que realmente opera na vida do homem, pela ação viva do Espírito de Deus,
é um sentimento de ousadia, de fortalecimento, um sentimento de motivação para avançar, para enfrentar os desafios. Mas quando a pessoa perde a sua comunhão com o Espírito de Deus, agora, de fato, o sentimento que a pessoa vem experimentar é um sentimento de abatimento, é um sentimento de tristeza, de frieza, de frivolidade. É o que exatamente está vivendo o autor deste salmo quando ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? A condição que esse salmista estava vivendo era justamente uma condição de perturbação, era uma condição de abatimento, de desmotivação. Nada para ele estava bom, obviamente. Ele estava desterrado. Ele era o que? Naquela cidade ou naquela terra onde ele se encontrava, um estranho. Ele era um peregrino. Ele estava longe da sua terra. E, obviamente, quando ele lembra das coisas que ele vivia lá no passado, que ele vivera enquanto lá em Jerusalém, subindo ao santuário juntamente com os seus patrícios, juntamente com os seus concidadãos, juntamente com os seus irmãos, não é? Aqueles que faziam parte da mesma geração de pessoas, que faziam parte da mesma congregação de pessoas, pessoas anciãs, pessoas mais jovens, pessoas da sua idade e assim por diante, com liberdade, com alegria, em barulho de festa, em movimento festivo, subiam adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. E agora, privados de tudo isso, talvez em algum momento tentassem se manifestar, mas eram coibidos, eram barrados pelos cidadãos babilônicos. Agora eles tinham que suportar e tolerar o culto aos deuses pagãos, das quais os cidadãos babilônicos tinham o costume, tinham o hábito de cultuar, de prestar honras e oferendas. Costumes, hábitos totalmente diferentes, estranhos aos seus costumes e hábitos outrora praticados em Jerusalém. Diante deste cenário de adversidade, diante desse cenário de ausência de esperança, ele então abre o seu coração, expressa o seu sentimento dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Vivendo esta condição de abatimento, de tristeza, ele então manifesta a sua esperança. Ele manifesta a sua esperança. Apesar de viver esta realidade adversa, ele não perde a fé, ele crê em Deus, ele confia em Deus e ele abre a sua boca cheio de fé e motivação e diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência daremos aqui continuidade ao programa Manancial desta noite. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. Água na boca.
acreditar nos sonhos e ter vontade de vencer. Há 40 anos, a Lojas MM investe e acredita em nosso país. Crescemos juntos com o Brasil e hoje estamos em diversas cidades, sempre investindo em inovação, tecnologia e em nossos colaboradores. Afinal, buscamos oferecer a você, nosso cliente, a facilidade e a experiência da compra sem abrir mão do calor humano. Levamos até você o atendimento profissional que encanta pela alegria e simplicidade, pois essa é a nossa missão. Transformamos sonhos de milhares de clientes em realidade e nos orgulhamos em poder participar de várias conquistas. A Lojas MM acredita que o futuro é construído pela educação e oportunidade. Por isso, investimos em projetos sociais, qualificando e dando novas oportunidades aos nossos cidadãos. Lojas MM, há 40 anos, ajudando na construção do nosso Brasil e fazendo parte da sua história. Você sabe qual é o real impacto de um voto branco ou nulo nas eleições se os eleitores optarem pela isenção? A escolha de quem prefere votar em algum candidato vai prevalecer. Ou seja, o voto nulo abre brecha para que um candidato ruim vença a eleição, com um candidato com um número menor de votos necessários. Então segue a lógica. É sempre preferível acreditar em um candidato digno do que facilitar a vida de um candidato com perfil questionável. Acredite nas suas escolhas e não se ausente de um poder que só você tem como cidadão. Não vote em branco, não vote nulo. Afinal, seu voto é seu espelho. Uma iniciativa ACPG. Quer surpreender, entrar ou manter a boa forma? Academia Bioativa. Funcionamento das 6 da manhã até às 11 horas da noite e com estacionamento próprio. Os melhores profissionais e as aulas aeróbicas que estão bombando no momento estão na Bioativa. Rua Santos Dumont, 750 no centro. Telefone 3028-7601. Venha para a Bioativa. Prosseguimos então com o nosso programa desta noite, desta oportunidade. Hoje estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Vila Velha, ao vivo. Estamos falando hoje um pouquinho sobre o tema A Minha Alma Tem Sede de Deus. É natural, é inerente aos homens este desejo por conhecer a Deus, por buscar a Deus. Fomos criados à imagem conforme a semelhança dele, a nossa natureza humana. Apesar de que o homem, através do primeiro Adão, experimentou a queda, o fracasso em desobedecer a Deus, o homem não perde a sua essência. Agora, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o homem novamente pode, ao aceitar a obra de Jesus, ao abraçar a Jesus, sua obra, seu ministério pela fé, o homem novamente é reconciliado diante de Deus. O homem é reconciliado diante de Deus e pode verdadeiramente viver esta vida de permanente busca, de permanente relacionamento, de permanente comunhão com o seu Criador. A comunhão que fora destruída, desfeita, aniquilada por causa da desobediência do primeiro Adão, agora pode ser restaurada, ou seja, através de Jesus Cristo, o homem pode ser reconciliado com Deus. O homem pode ser reconciliado com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isto, escrevendo na sua carta aos Romanos, carta de sua autoria aos cristãos em Roma, no capítulo 5, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem que estava longe de Deus, que teve a sua comunhão rompida, desfeita, anulada por causa do pecado,
pela ação danosa, catastrófica, destruidora do pecado. Qual pecado? Da desobediência, o pecado original, que adentrou ao mundo através do primeiro Adão. Agora, o homem pode alcançar a condição de paz com Deus, de reconciliação, de restauração. O que foi destruído pode ser reconstruído pela obra de Jesus, quando o homem abraça pela fé, crê em Jesus, que o seu ministério e obra foi exatamente para reconciliá-lo diante de Deus. E isto feito, e o homem crendo, seguindo pelo caminho da palavra, abraçando o Evangelho de Jesus, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e obviamente confessando com palavras e com obras, dando provas desta confissão, desta obediência, deste compromisso de crer. Agora diz Paulo, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É para viver esta realidade que nós somos chamados diariamente. É nesta direção de palavra e revelação que expressamos como o salmista, que agora, longe da sua pátria, reconhece o valor que era estar na sua pátria, que era viver lá na sua terra natal. Estava agora longe da sua pátria, da sua casa, estava lá refletindo sobre que motivos foram que o levaram a estar longe da sua pátria. Esta é a reflexão que cada um de nós precisamos fazer permanentemente. Quando a nossa comunhão com Deus é rompida, quando temos a nossa alegria da salvação apagada, sufocada, em função de alguma prática equivocada, pecaminosa que cometemos diante de Deus. Essa reflexão, ela é necessária. E é necessária que aconteça diariamente, permanentemente. Todos os dias, todas as horas, a nossa fé é atacada por forças da maldade, por hostes espirituais da maldade, que tão amplamente é falada na Bíblia pelo apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, por exemplo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. E não apenas ali, mas em outras partes mais. Não apenas Paulo, mas também o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e assim por diante, na revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do mover de Deus a favor do seu povo. Amplamente. A nossa luta, Paulo diz, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, dominadores das regiões celestes. Então, diariamente, a nossa fé, ela é atacada através dos instrumentos da maldade, com fins de que a nossa comunhão com Deus seja rompida, seja interrompida a nossa vida de relacionamento com Deus. Porque quando vivemos em Deus, nós somos pessoas alegres, felizes, bem-aventuradas, pessoas vitoriosas, pessoas cheias de esperança, pessoas que promovem o bem, que compartilham o dom da vida, o dom da fé. São pessoas que efetivamente são discípulos de Jesus, que são instrumentos de Deus sobre a terra. E na verdade, as forças do mal que fazem oposição a Deus e ao seu plano e projeto, as forças do mal que atuaram lá no Jardim do Éden, levando o primeiro Adão à prática do pecado, interrompendo sua vida de relacionamento com Deus. Estas forças do mal transcendem a história e os tempos e os séculos e atuam ainda hoje nos nossos dias, no nosso meio.
de uma maneira ou de outra, tentando fazer com que os filhos de Deus tenham sua vida de relacionamento e comunhão com Deus interrompido, quebrado, promovendo ou buscando promover o mesmo mal, com a mesma intensidade que promoveu na vida dos nossos primeiros pais. E eu quero dizer a você, amado telespectador, que me assiste nesta noite, que muitas vezes diante de tais investidas, diante de tais levantes, ações malignas, demoníacas, muitas vezes nós sucumbimos, muitas vezes nós não resistimos, muitas vezes não vigiamos. Paulo nos exorta que devemos vigiar em todo o tempo. Vigiar em todo o tempo é montar guarda contra as investidas do adversário da nossa alma, que quer justamente nos distanciar de Deus. Muitas vezes nós falhamos nisso. O próprio Senhor Jesus fala: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne realmente é um inimigo nosso. Ela nunca estará pronta para os embates espirituais. Mas eu quero dizer a você que, ainda que sejamos imperfeitos e falhemos, muitas vezes, o Senhor Deus, Ele é longânimo para conosco, Ele é longânimo para com os homens e não deseja que nenhuma alma se perca ou pereça. Diante disso, dessa manifestação do seu caráter, como eu disse inicialmente, o caráter de Deus é revelado aqui nas Escrituras Sagradas e para conosco Deus, o Eterno, tem manifestado a sua misericórdia, a sua boa vontade, o seu amor, a sua graça maravilhosa e extraordinária, poderosa graça de Deus. Ele sempre nos dá uma nova possibilidade, Ele sempre nos abre um novo caminho, uma nova possibilidade, que é através da obra e do ministério de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve assim aos Efésios, capítulo 2, e o verso de número capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Quero fazer a leitura aqui com você, meu amado telespectador. Capítulo 2 e o verso de número 8. Olha o que diz o apóstolo Paulo falando sobre a manifestação extraordinária, poderosa manifestação da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus, chamado graça, nos oportuniza permanentemente, enquanto vivos, enquanto respiramos, nos oportuniza o caminho da salvação. Pela graça sois salvos. Se eu creio na obra de Jesus, se eu obedeço a palavra de Jesus, eu estou então entrando pela graça, eu estou abraçando a graça, eu estou absorvendo a graça e trazendo a palavra de Deus como orientação para a minha conduta de vida em todo o tempo, permanentemente, e mediante a ação viva da palavra de Deus na minha vida, que revela a ação preciosa da graça, eu alcanço a salvação, eu alcanço a vida eterna, eu alcanço o perdão dos meus pecados, e uma vez que eu estou salvo, que eu estou perdoado dos meus pecados, novamente, então, agora eu estou restaurado diante de Deus e desfruto, obviamente, de uma perfeita e plena comunhão com o meu Criador. Aquilo que o primeiro Adão destruiu, que era a comunhão com Deus por causa da desobediência, agora, pela manifestação efetiva e poderosa da graça, eu então tenho a minha comunhão com Deus restaurada, restituída,
mediante a ação do segundo Adão, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com o programa. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. A Chácara de Orgânicos Maria Emília está preocupada em oferecer o que há de melhor para enriquecer ainda mais a sua mesa, com uma dieta mais saudável. Além de hortaliças que são todas de época e produzidas em nossa terra, oferecemos uma rica variedade de alimentos produzidas por parceiros da região, como frutas e grãos, além de alguns produtos caseiros como ovos caipiras, geleias, polpa de frutas, requeijão e mais. Na Chácara de Orgânicos Maria Emília, você pode encomendar produtos com maior valor nutritivo e sabor, produtos 100% orgânicos que serão entregues na sua casa. Fone 3238-1909. Sucesso total em Ponta Grossa. Venha viver essa incrível e mágica experiência. Tiane, de terça a domingo na Avenida Visconde de Itaunay. Eu gostei de tudo também, que foi o melhor circo que eu já vi na vida. Tiane Espetacular. Poupou? Eu poupo sim! Estou ganhando! Tem gente que não poupa, está perdendo, eu poupo sim! Eu poupo sim! Estou ganhando! Com a poupança premiada do Sicredi, quando vê, poupou, quando vê, ganhou. São sorteios de 2 mil, 50 mil e um grande sorteio final de R$500 mil. Poupe no Sicredi. TV Vila Velha, canal 16. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos compartilhando com você o programa Manancial. Estamos já caminhando para o final do programa desta oportunidade, estamos no último bloco e hoje nós estamos falando sobre o tema A Minha Alma Tem Sede de Deus. Estamos baseados aqui no Salmo 42, especialmente verso 1 e verso 2, quando o salmista expressa o seu sentimento, sentimento de desejo de buscar a Deus. Ele não consegue desvencilhar-se deste sentimento. Interessante isso aqui, que é importante nós aqui enaltecermos, chamarmos a sua atenção. Veja, o salmista, outrora, antes de ser levado para o cativeiro, ele vivia em Jerusalém. E em Jerusalém, ele ele teve a experiência de servir a Deus, de viver para Deus, de cultuar e adorar a Deus. Permanentemente, o texto diz aqui que ele subia com a multidão de adoradores, subia pelas ruas de Jerusalém até em direção ao templo, santuário, e ali apresentava a Deus a sua oferta, a sua oferenda, o seu sacrifício. E obviamente, para ele viver esta prática diária na sua vida, obviamente ele tinha uma contrapartida da parte do Altíssimo, da parte de Deus. Deus se agradava desta prática, desta conduta, ou seja, desta vida de adoração. Deus se agradava disso. E Deus, obviamente, abençoava o salmista, visitava o salmista, se revelava ao salmista de uma maneira ou de outra, na provisão diária, no cuidado, na bênção, na sua casa, na sua fazenda, nos seus negócios, enfim, o homem, o adorador aqui do Salmo 42, ele tinha uma experiência com Deus. E essa experiência
foi tão profunda, e é isso que eu chamo a sua atenção. É para isso que eu chamo a sua atenção, meu amado telespectador. Foi tão profunda, tão intensa, que mesmo ele tirado desta situação, deste cenário favorável a ele, de culto, levado para uma situação adversa, terra estranha, povo estranho, costumes estranhos, diferentes do seu, da qual ele não conseguia assimilar, se adequar, se ambientar, não conseguia se ambientar. Estava lá em lugares, terra estranha, entre pessoas estranhas, que falavam uma língua diferente, que tinham práticas de culto pagãos, que tinham práticas religiosas diferentes completamente das suas. Ele não perde a sua identidade de relacionamento com Deus. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Ele não se dissimula, ele não consegue se separar, separar o seu sentimento de relacionamento com Deus diante da adversidade. Mas lá na adversidade, ele continua a manifestar o sentimento do seu coração em relação à sua vida de prática relacional que ele outrora vivia diante de Deus. E é aqui que eu vejo a graça deste cenário. É aqui que eu vejo a graça no relacionamento de uma pessoa que busca a Deus, que vive e serve a Deus. Quando a pessoa tem uma experiência de relacionamento com Deus, de conversão, de salvação, ela pode ser levada para que ambiente for, que cenário for, que condição seja esta condição, favorável ou desfavorável, uma situação de contrariedade ou não, uma situação de provação ou não, o que está inserido na sua alma, no seu coração, o que foi ali inserido, marcado, gravado, inscrito por obra do Espírito de Deus, não tem como apagar isso, porque se trata de uma obra sobrenatural, se trata de um agir que não é humano, não é de competência natural humana, mas é uma obra sobrenatural, é uma obra do Espírito eterno de Deus. É por isso que os filhos de Deus, eles têm uma marca especial. Eles têm na sua mente, na sua alma, no seu coração, impregnados os valores da palavra de Deus, das quais ele não consegue se desassociar. E quais são os valores? Os valores de Deus, impregnados na alma do Filho de Deus, dos salvos, das quais ele não consegue se desassociar. Ele não tem prazer na coisa errada, ele não se envolve com aquilo que seja uma prática criminosa, de iniquidade. Ele procura se apartar da maldade. O apóstolo Paulo nos exorta: foge da aparência do mal. Aquilo que vai aparentar uma coisa mal feita, aparenta o mal feito, ele já foge desta aparência. Imagina a prática da coisa errada, imagine a prática daquilo que é delituoso, que é reprovável aos olhos humanos e especialmente reprovável aos olhos de Deus. Entende o que eu quero dizer? Aquele que tem impregnado na sua memória, no seu coração, na sua alma, valores do reino de Deus, ele vai promover o bem aos seus irmãos, o bem ao seu semelhante. A pessoa pode até não conhecer o seu semelhante, mas ele vai promover o bem. Ele não vai se deixar levar por valores de mesquinhez,
por valores de egoísmo ou orgulho, mas a sua alegria, o seu prazer será em promover o bem, em ser instrumento abençoador, em ser instrumento de Deus para estender a mão ao necessitado, ao ferido, ao que está em situação de sofrimento, em situação de fraqueza. Ele vai ser instrumento de Deus para alcançar aquele que está em condição de necessidade. A Bíblia nos fala sobre o ministério do bom samaritano e o Senhor Jesus, que é esta figura do bom samaritano, nos é um exemplo por excelência na prática do bem. Enquanto religioso, enquanto levita, ambos religiosos passaram diante daquele homem que tinha sido lá assaltado, ferido pelos assaltantes, estava ali semi-morto. Enquanto estes passam de largo, o bom samaritano se compadece, põe aquele homem ferido na sua carruagem, leva até uma estalagem e entrega aos cuidados ali daquele que era o dono da estalagem. Cuida deste homem, porque quando eu voltar eu vou restituir tudo que você com ele tiver de custo, de despesas. Ou seja, o bom samaritano, ou o ministério do bom samaritano é aquele que se preocupa com o seu irmão, com o seu semelhante, ainda que não o conheça, mas ele vai despender cuidado, vai despender energia para que aquele que está ferido seja recobrado, seja curado, seja sarado da sua enfermidade, da sua necessidade. O Senhor Jesus nos exorta na condição de seus discípulos e seguidores. Ele diz assim, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, meu amado telespectador, aquele que vive uma experiência com Deus, é indissociável dele os valores do reino de Deus. É indissociável dele as práticas que são inerentes a um reino de justiça, a um reino de alegria, a um reino de paz. Obviamente, se esses valores são indissociáveis dele, em todo tempo ele vai ter sede de Deus. Ele não vai conseguir ficar sem viver uma vida de relacionamento com Deus. E neste caso, buscar a Deus, estar na comunhão com os irmãos, estar ligado ao corpo de Cristo, ser participante da Santa Ceia do Senhor, da mesa do Senhor. A sua vida será em todo tempo marcada, não é? Ela vai oscilar neste ambiente de comunhão, de manifestação do poder de Deus, da graça de Deus em todo o tempo. E obviamente, como consequência, ele vai produzir aí os frutos das quais o apóstolo Paulo cita, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versos de número 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é temperança, amor, mansidão, equilíbrio, domínio próprio, benignidade, longanimidade, fé. Contra estas coisas não há lei, não há lei. Ele vai viver esta prática continuada na sua vida, porque ele é uma pessoa que tem sede de Deus. Ele não perde jamais a esperança. Ele pode viver condição de adversidade, estar em condição adversa como estava o salmista, mas a palavra que ele libera de consolo, de conforto e de visitação do Espírito de Deus ao seu coração é exatamente esta. No verso de número 5, a parte final: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. A pessoa que tem sede de Deus não consegue desvencilhar destes valores, e mesmo vivendo em adversidade, ele tem fé que o cenário na sua vida, na sua trajetória, vai ser mudado, a sua sorte vai ser restaurada, vai ser mudada
pelo poder e manifestação de Deus em favor da sua vida. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Nós vamos orar novamente, encerrando o programa desta noite. Querido Pai que estás nos céus, eu te louvo e te agradeço pela honra, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, compartilhando aos nossos telespectadores a tua palavra preciosa. Que a tua bênção alcance o coração dos nossos muitos telespectadores. Eu oro ainda pedindo a tua bênção sobre a nossa cidade de Ponta Grossa. Assim eu oro, Deus, em o nome santo de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente quero declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.